muito bem-vindos ao nosso primeiro Firehouse Cast. É isso mesmo, gente. Estamos aqui hoje num dia muito especial para falar de um tema que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Mas antes a gente gostaria de contar um pouquinho da história de como a gente teve a ideia deste programa, né, Bia? Muito bom, José. É muito importante saber que isso foi colocado no nosso coração, esse projeto maravilhoso foi colocado não só no meu, como no do José, do nosso pastor e de tantos outros jovens que entraram nessa com a gente. Bom, isso tudo começou na nossa conferência Despertar da 10ª IPR aqui de Maringá, no Paraná. E tudo isso começou como um projeto de levar a palavra de Deus, debates bíblicos, assuntos bíblicos e edificantes para todas as pessoas que nos escutarem e também aquelas que nos assistirem. Então hoje nós estamos aqui nas dependências da agência Avanzari. Guto, brigadão por estar aqui com a gente, cedendo espaço e toda a parte dos equipamentos também, né? Estão cedendo também as artes, né? Que tá aí hoje. Sim, exatamente. E vale ressaltar que a Avanzari é uma agência que está nos patrocinando durante todo esse projeto. Assim como demais patrocinadores que ao decorrer dos nossos episódios serão anunciados para que todos vocês fiquem por dentro e conheçam os trabalhos envolvidos aqui. Exatamente. Então hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, como já comentei com vocês. Quero apresentar para vocês o pastor Wallace, pastor da nossa querida Igreja 10ª Presbiteriana Renovada de Maringá. Pastor Wallace, por gentileza, se apresente um pouquinho. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco da fé, poder falar um pouco de Jesus e daquilo que o Senhor está fazendo por meio de nós e através, né? É muito importante ter essa oportunidade e poder estar com vocês aqui. Eu sou o pastor Wallace e acredito que a gente vai falando a respeito de mim e algumas coisas à medida que a gente for conversando. Eu não tenho lá um currículo muito grande, mas eu sou pastor desde 2017, né? Me formei no seminário em 2017, desde então eu tenho sido aí pastor em alguns lugares e hoje estou aqui em Maringá, na 10ª IPR, graças a Deus. Aonde o senhor concluiu o seu seminário, pastor? Conta para nós. Bom, meu seminário eu iniciei em Cianorte, no Paraná, em 2014, né? Fiz os 4 anos de seminário e foi um momento muito bom, de muito crescimento. Coloco como quase que um marco, né? Um diferencial na minha vida, né? Um antes e depois ali, de várias coisas na minha vida, não só de entender o chamado ministerial, mas de outras vocações que eu poderia exercer e de outras formas que eu poderia glorificar Deus e edificar a igreja também, né? Então o seminário foi um lugar onde abriu muito a minha mente para aquilo que eu podia fazer para a glória de Deus. Maravilha. Hoje o tema é cultura e sociedade, né? Eu gostaria já de iniciar, né, falando sobre... Pastor, o que o senhor acha que mudou desde o período que o senhor terminou o seminário teológico para cá, em termos de cultura e sociedade hoje? Porque a gente vê que teve uma grande transformação em muito pouco tempo, né? Eu, por exemplo, sou geração Z, né, dos anos 2000 ali, e assim, o senhor já é de outra geração e quando o senhor estava no seminário, com certeza teve alguma coisa que o senhor percebeu que teve uma mudança maior nesse período. Bom, eu não sei qual é a minha geração, são muitas letras, né? Eu sou dos anos 90. Qual que é a minha geração? Vocês têm noção? Eu não sei. Eu decorei da geração Z que o pessoal... Não, legal. Então, eu sou dos anos 90. A gente passou por muita transformação, muita mudança. E são mudanças muito rápidas, né? Antes a gente demorava muito mais para mudar, para transformar ideias e pensamentos e tal. Mas a principal ruptura que eu percebi, assim, de mudança mesmo, foi após a pandemia, assim. Mudou muito a mentalidade das pessoas, a ideia de urgência, de necessidade, aquilo que tem mais valor e tal. E a gente percebe isso tanto num contexto de igreja como num contexto social como um todo, né? Porque tudo que acontece na sociedade reflete na igreja, porque a igreja Com também certeza. está inserido, né? Então... Eu vi muito isso, a maneira como que as pessoas pensam, se comportam, aquilo que elas acham mais importante agora, né? Até no período da pandemia, as pessoas começaram a gastar um pouco mais, a consumir um pouco mais. Muitos sociólogos falam que isso é por causa da ideia de urgência, de que, tipo assim, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, eu não sei o que eu vou estar, se eu vou estar vivo, se eu não vou estar. Então, essa necessidade do agora,
de fazer aquilo hoje, né? De não deixar para outro dia, e aí muito mais relacionado a um lance de consumismo, né? Então eu percebi muito essa mudança. As pessoas eram um pouco mais ponderadas, né? Tinha uma perspectiva muito maior a respeito do futuro, pensavam muito mais. Não, daqui a 10 anos, depois a 15 anos. Parece que a pandemia trouxe uma necessidade de urgência e as pessoas começaram a pensar mais agora, né? Aquele meme que o pessoal fala, né? Eu tô vivendo agora, né? Não tô me lembrando agora de... É como se as coisas agora tivessem prazos e validades, como se as coisas não só fossem rotuladas, mas que elas começassem e terminassem muito brevemente. Isso, exato, Aí começou muito mais uma questão de ansiedade, né? Eu lembro que nesse período da pandemia, eu estava lá no interior de São Paulo, eu tinha alguns amigos que trabalhavam no comércio, e eles falavam, olha, eu nunca vendi tanto como eu tô vendendo agora, nunca... isso não era desse jeito, nem as pessoas passaram a consumir muito mais. O senhor acha que, por exemplo, isso tem a ver muito com a questão da internet? Que quando a gente estava no período da pandemia ali, redes sociais, por exemplo, igual o TikTok, o Instagram, nasceram muitos influenciadores ali nesse período e as pessoas estavam em casa, presas ali dentro do quarto muitas vezes. Eu acredito, eu tenho essa visão que talvez tenha a ver com a internet, que intensificou muito isso. Eu acho que os caras da internet, o pessoal que está ali atento a isso, eles observam comportamentos. E aí, a partir de uma observação de comportamentos, eles começam a traçar uma meta, um roteiro para aquilo. Então, tudo parte de uma leitura de contexto, de uma leitura da sociedade. E a partir dessa leitura, eles vão vendo para onde o pessoal está indo, né? E vai oferecendo, né? O que a gente chama de dor, né? Vai tentando suprir a dor do cliente, das pessoas. Então você vê muitos cursos, né? O pessoal está em casa, está ali entediado, principalmente nesse momento. Então uma sensação de urgência, de já que você está parado, vamos se preparar para isso. Você já pensou sua vida daqui tanto tempo, né? E cursos e um monte de coisa. A coisas voltadas principalmente para a área psicológica, né, do autoconhecimento, da motivação pessoal e tal. Rolou muito isso nesse período. Então, eu acho que tudo parte do pessoal saber ler o contexto e saber observar como que as pessoas estão digerindo tudo isso, né? E a partir dessa realidade, eles começam a oferecer, né? E aí é o que a gente vê, né? Nunca mais parou. E esse lance de produzir conteúdo online e vender e tudo, ficou cada vez mais popular, né? Eu lembro de como eram as faculdades online, EAD, nesse período. Nossa, era muita coisa, muito arcaico, né? Era muito primário. Era difícil uma faculdade que tinha, por exemplo, videoaulas. Assim, aulas ao vivo. Era um negócio. Tinha algumas já era tipo Telecurso 2000, era né? Era bem no lance do Telecurso. Eram várias aulas, nunca tinha uma rotatividade, nunca era feito novamente. Era aquela matéria ali com aquela aula e aquilo ficava ali por décadas. Né? Muito tempo. Agora não, agora é um sistema bem arcaico, Nossa, né? Exato. O senhor acha que misturando esse imediatismo que as pessoas acabaram desenvolvendo no período durante a pandemia, somado com a frequência das redes sociais, a frequência do consumo digital, o senhor acha que isso influenciou diretamente ao desenvolvimento de doenças emocionais, no caso de transtornos de bipolaridade, a depressão, a própria ansiedade que o senhor já citou, até mesmo transtornos alimentares por conta desse convívio e essa comparação com outros indivíduos? Eu não sei se eu incluiria aí a bipolaridade, né? Porque os psiquiatras dizem que a bipolaridade é hereditária, né? Ela passa de um para o outro, né? O que acontece é que ela fica como que incubada dentro do seu organismo, né? E por meio de frustrações, dificuldades e problemas que você vai enfrentando, ela aparece, né? Ela surge, você abre o quadro, né? Mas parece que não, mas às vezes as pessoas poderiam passar com um transtorno bipolar ali incubado a vida toda. E a pandemia foi um momento em que isso trouxe à tona, muito né? à tona, né? Trouxe à tona. As coisas. Intensificou, dificuldade financeira, sem trabalho, familiares morrendo e tal. Aquilo que estava, né, saiu. Então, eu acredito que as doenças psicossomáticas e todas de cunho psicológico aflorou muito, com certeza, justamente por causa dessa sensação de não saber o dia de amanhã,
de não ter uma orientação, de não ter um fundamento na palavra de Deus, né? De não ter uma esperança. Né? Então, você quer ver alguém desesperado, é alguém sem esperança. Eu acho que é até interessante a gente já deixar anotado, Bia, tem um dia para falar somente das doenças psicossomáticas, né? É um tema bacana. Exatamente. Muito relevante. E como a gente está fazendo a gravação deste podcast no mês de setembro, não poderíamos deixar de falar de Setembro Amarelo. Com certeza. A gente teve um encontro esses dias na igreja com os adolescentes e vieram muitas questões importantes, né? Tratando sobre a saúde mental, né? Sobre como que eles lidam com a questão, com algumas dificuldades na escola, pela cultura mesmo que está sendo tratada, né, nos dias de hoje. Pastor, o que o senhor acha, assim, que na visão dos adolescentes, que a gente, como pessoas de fora, eu como jovem, a Bia como jovem, o senhor já como uma pessoa mais experiente, né, o pastor Júnior ali no backstage também. Totalmente experiente. Totalmente experiente. O que o senhor acha, assim, que a igreja tem como responsabilidade em dar um suporte, prestar esse suporte, prestar essa atenção para a gente conseguir conduzir e cuidar desses adolescentes de uma melhor forma? Eu acho que a igreja tem um papel fundamental nisso, porque não existe lugar melhor para você produzir esperança, cura, salvação para essas pessoas do que a própria igreja, não é? Uhum. É claro que a gente não pode colocar a igreja como única e total responsável por trazer esse tipo de cura e solução, porque as doenças estão aí, né? Elas são reais, e a gente precisa entender que os profissionais que estão aí também pela providência divina, não é? A gente não pode descartar a medicina só porque nós somos cristãos. Isso totalmente fora de cogitação. Então, assim, se nós conseguirmos trabalhar uma questão, né, científica, analisar o que a pessoa tem, colocar isso mesmo dentro de um diagnóstico, tentar tratar e tudo, e também buscar esse lado espiritual da coisa, eu acho que é um tratamento, acaba sendo um tratamento assim completo, porque às vezes a gente fala de ansiedade como se fosse uma coisa só, não é? Uhum. Quando Jesus trata ali da ansiedade, falando, né, no Sermão do Monte, para vocês não serem ansiosos pelo dia de amanhã e tal, a gente precisa entender que não é a mesma ansiedade que muitas pessoas sofrem hoje. A pessoa está aqui, de boa, de repente começa a faltar o ar, ela começa a chorar, começa a ter crise. Não é essa ansiedade que a Bíblia está falando. A ansiedade que Jesus está falando é essa ansiedade, é esse excesso de amanhã, não é? É essa loucura pelo dia de amanhã, né? Não me lembro quem falou isso, mas depressão é como se fosse o excesso de passado e ansiedade é o excesso de futuro, né? Então, assim... Forte isso, né? Depressão é muito aquilo que eu vivi, aquilo que aconteceu e tal, é um excesso de passado, né? Uhum. E a ansiedade é o quê? É aquela loucura pelo dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? O que eu vou comer? Como é que eu vou viver e tal? Olha como anda o mundo, olha a política, olha a cultura, né? Como é que eu vou criar meus filhos? E isso vai deixando você desesperançado. Então, é dessa ansiedade que Jesus está falando, não é? Então, você não é capaz de acrescentar um côvado na sua estatura. Você não tem a possibilidade de fazer absolutamente nada a respeito disso. Então, ao invés de você se desesperar diante das suas impossibilidades, a gente é chamado para descansar. Então, é diferente, não é? Quando você se coloca... Olha só, a visão de Jesus é totalmente diferente da nossa, né? Quando a gente está numa condição que a gente não pode fazer nada, a nossa tendência é o desespero. Aí Deus fala assim, se você não pode fazer nada, você tem que descansar, não é? Você deita, você dorme, você espera, você aguarda, porque você não pode fazer nada, não é? Então, aquilo que deveria nos preocupar é aquilo que a gente pode e deve fazer, não é? Um dia estava lendo um livro e o autor colocou assim, às vezes as pessoas se importam, às vezes as pessoas ficam encabuladas com os versículos que elas não entendem, né? Mas e os que ela entende? E aquilo que você leu e entendeu, e você sabe o que tem que ser feito. Sim. Isso não te preocupa, né? A gente se preocupa com o que não entendeu, mas eu acho que tem muito mais que você entendeu, né? Do que você não entendeu. Então, a igreja é importantíssima nesse tratamento, porque ela tem
ela tem tanta possibilidade, a gente tem tantas pessoas, né, até na 10ª, quantas pessoas ali que estão envolvidas com a saúde mental. E junto com isso, você poder trabalhar ali uma palavra de Deus, edificando as pessoas, né? Hoje, a psicologia, de forma alguma, aceita o cristianismo como uma possibilidade de cura mental, psicológica, mas a gente sabe que essas coisas são possíveis, sim, no reino de Deus, e que muitos problemas que as pessoas têm psicológico é fruto de pecado, e não apenas de uma simples doença, né? Não que doença não seja fruto de pecado, mas eu estou falando de um ponto de vista de tratamento, né? De uma questão mesmo de você orar, receber o perdão de Deus, se sentir perdoado, perdoar o próximo, né? Tem muita gente que precisa passar por isso. Uhum. E às vezes o processo de perdão, de ser perdoado, de perdoar o próximo, não se resolve numa terapia comum, né? A pessoa precisa entender que Jesus Cristo cobra disso dela, né? Porque o Senhor perdoou ela e ela também deve perdoar o próximo. A gente consegue perceber que não existe um padrão entre as pessoas que sofrem desse tipo de ansiedade, esse tipo de depressão. Como muito bem dito, é uma doença que afetou pais, é uma doença que afetou servos do Senhor. Durante a pandemia, veio com uma ansiedade, um desespero pelo amanhã, porque não saberiam como manteriam as suas casas, enfim. Uma responsabilidade muito grande recaiu sobre os ombros deles e um desespero, assim. Mas a gente também percebeu, como muito bem dito pelo José, que também foi que tem trazido dúvidas para os adolescentes, para jovens também. Ou seja, é um problema que não se limita a apenas uma faixa etária, e sim a várias. Sim. Nós podemos dizer também que isso tem afetado as nossas crianças, que esse convívio com tecnologias, que com esse desenvolvimento rápido das crianças, esse desenvolvimento precoce, pode sim afetar o desenvolvimento deles, corpóreo, mental, psicológico, tudo. E também por ter o espelho das próprias famílias, as crianças também poderão ser afetadas. Sim, a gente percebe como, até no período da pandemia, né, as crianças eram quase que obrigadas a ter um celular, né, porque era por ali que eles faziam as matérias e tudo, tinham que estudar. É né? verdade. Os meus filhos são pequenos, ainda não passaram por isso, mas no período da pandemia eu tenho sobrinha, tenho outros amigos com filhos na idade de escola, e eles eram quase que obrigados a ter um celular. Foi a adaptação mais rápida que a escola conseguiu fazer. Exato, para poder ter aquelas aulas online e tal. E isso não parou por aí, né? A criança que não tem uma supervisão com relação ao uso de tela, isso é extremamente maléfico, né? E aí aquela sensação de satisfação e de tudo estar no alcance de um clique, aquilo vai gerando na mentalidade da criança uma certa ansiedade e a ideia de que ele não precisa esperar para nada. Então, esse lance de esperar, de ter que passar um dia, né? Ficou extremamente errado, né? Esses dias a gente vai comprar algum presente, alguma coisa, a gente pede pela internet, a maioria das vezes, né? E aí a gente fala pra Lívia, a Lívia já entende um pouco, o Daniel não. Quantos anos tem a Lívia, pastor? A Lívia tem 6 anos, o Daniel tem 4. Vai fazer 4. Aí o Daniel a gente pede, fala, Daniel, a gente pediu lá o carrinho, lá, não sei o quê. Aí ele ouve uma campainha, alguma coisa assim, ele fala, já chegou? Já chegou? No mesmo minuto ali. Não chegou, falta 3 dias, volta 4 dias. Aí toda vez que alguém atende, que passa um carro, que para alguém lá na frente, ele pergunta, já chegou? Já chegou minha ferramenta? Já chegou meu carrinho? Então, esse negócio não é normal, né? Assim, por quê? Porque tudo tá ali ao alcance de um clique. Eu gostei desse vídeo, eu consigo assistir ele agora. Não gostei, já passo pra frente. Isso não fica ali preso na tela. Isso vai pro contexto de vida. As pessoas vão achando que tudo é assim, que tudo é pra já. Então, quando você... as crianças que saem desse contexto, os adolescentes que saem desse contexto... e começa a lidar com a vida real, quando ele começa a enfrentar uma fila, quando ele chega num lugar, a pessoa fala, não, hoje não vai dar. Ele fala assim, como assim? Causa uma revolta. Né? Não, tudo sempre esteve no meu alcance, num toque, num clique. Como assim não pode? Como assim eu tenho que esperar?
né? Como assim tem mais pessoas na minha frente? Né? Não sabe lidar com isso, com as coisas mais básicas, né? Que é esperar, essa questão de educação e tal. Então, essas coisas moldam o caráter, moldam uma sociedade. Então, a gente tem que estar sempre ali, ver um vidinho, ver alguma coisa, mas sempre estar trazendo para uma realidade mais presente, para aquilo que é palpável mesmo, e para aquilo que vai estar de fato no contexto para sempre da vida das pessoas, né? E para o senhor, na posição de pai, como que tem sido esse combate diário com o tipo de conteúdo que os seus filhos têm visto? Como que tem sido o combate com essa agilidade para uma resposta, agilidade para um resultado? Como que você tem lidado com isso? É amedrontador pensar num futuro assim, onde essa geração vai estar acomodada com as respostas rápidas, com agilidade, tudo na ponta dos dedos, essa facilidade para acessar conteúdos em redes, como você mesmo disse. Não gostei disso, só trocar o vídeo ou segue para frente. Então, tipo, como que é a mente do pai de uma criança de 6 e de outra de 4 anos diante desse cenário? Eu acho assim que fica cada vez mais desafiador, né? Não é impossível, mas fica cada vez mais desafiador. E eu acredito que os pais têm que estar antenados. E não adianta fechar o olho para a realidade, né? Seus filhos vão ter celular cedo, muitas vezes vai ter cedo mesmo. Se não tiver contato em casa, vai ter com o pessoal da escola. Então, não é aceitar uma cultura pecaminosa que está invadindo a sua casa porque você está ali alheio àquilo. Não é isso. Mas é você entender o ano que você está vivendo, a realidade, o contexto. E a partir disso, você criar estratégias e modelos para poder trazer a edificação para o seu lar. Então, a gente... as crianças têm... É pequeno ainda, né? Eu fui ter o meu primeiro celular com 18 anos. As crianças não têm celular. Isso é inimaginável hoje em dia. Então, não, isso não existe, né? Não, já é. As crianças não têm celular, mas eles assistem vídeos e tudo, e a gente sempre tá ali monitorando o que eles estão assistindo, vendo o contexto do desenho, o que aquele desenho está ensinando, se tem valores ali legais de ser ensinado, como lealdade, verdade, confiança, amor, né, fidelidade. Tem muito desenho que tem essa linguagem, que transmite essas verdades, né? Então a gente faz o possível para que eles estejam vendo coisas desse tipo. E sempre quando a gente vê alguma coisa que não tá legal, a gente sempre fala, ó, tá vendo? Eles estão fazendo isso por causa dessa coisa. A gente sempre tá tentando trazer um ensinamento em cima das coisas erradas, não é? Às vezes a gente está vendo um filme ali, eles não conseguem fazer uma leitura muito bem porque não é apropriado para a idade ainda, mas a gente sempre tenta trazer uma reflexão daquilo, né? Ali, um Rei Leão, né? Um negócio assim, às vezes alguma coisa eles já conseguem observar, aí outras a gente tem que aplicar, né? Tem que ensinar e tudo. Então todo esse contexto, é os pais que tem que fazer, tem que gastar tempo com isso. Eu não sei a Bia, mas quando eu era menor, eu morava no sítio ainda. Meu pai ganhou um DVD de um pastor que falava mal, assim, de todos os desenhos. E quando chegou aquele DVD em casa, eu odiei. Ele sentou minha mãe e ele, assim, e fez a gente assistir, tipo, 1 hora. Ele metendo cor em todos os desenhos. Vi, não. Eu acho que isso assombrou toda criança dos anos 90. Caramba, eu não posso assistir nem Bob Esponja. Absurdo. Não, eu acho que o Bob Esponja já foi mais recente, né? Eu não tô lembrado do nome dele. Mas tinha vários. Tinha o Aladdin, tinha o... Não, o nome do pastor eu tô falando. Não, o nome do pastor eu não vou lembrar. Josué e Irion. Isso, esse mesmo. Eu não queria falar errado, é o Josué Irion. Ele fez um vídeo bem amedrontador aí, falou bastante coisa. Mas sobre isso, eu lembro, assisti várias vezes isso nos anos 90. Na verdade, eu não tinha nem fita cassete ainda em casa. A gente ouvia a fita. Eu, sinceramente, eu fui saber quem que é o Josué Irion quando, assim, eu acho que eu já estava no seminário. Quando um amigo postou uma parte de uma pregação dele, que falava sobre outra coisa, e aí eu acabei vendo. Mas assim, embora ele tenha... Eu acho que ele exagerou um pouco naquilo que ele falou. Ele não falou por mal, ele é um grande homem de Deus, missionário, ele tem histórias fantásticas sobre missão.
é um homem, assim, muito temente ao Senhor. Talvez ele fez isso... sim, ele estava alheio ao contexto da época, Foi né? na boa intenção, né? Uma boa intenção. É claro que a gente tem que ver tudo isso Tem que dosar, é importante. e reter o que é bom, tá? Nem tudo que ele falou é errado. Mas eu acho assim, que quando a gente analisa um filme, analisa um livro, analisa um desenho, a gente deve dar muito mais critério para aquilo que a gente entende do que para possíveis coisas subliminares. Porque provavelmente a gente vai achar essas coisas em tudo, porque é muito subjetivo, né? Uhum. A gente pode ver uma sombra e imaginar uma coisa e outra pessoa imaginar outra totalmente diferente, né? Então, a gente tem que analisar as coisas de um ponto de vista bíblico e observar quais valores aquele desenho está ensinando, né? A maioria dos desenhos tem o que é bom e o que é ruim, né? Tem a figura do bom e a figura do mal. Sim. Como que é tratado a figura do bem? Quando o personagem do desenho faz o bem, ele é recompensado ou ele é ridicularizado? Como é retratado o mal no desenho? Ele é retratado com beleza? Ele é retratado com exaltação? Ou não? Ele é ridicularizado? Toda vez que alguém está junto com aquele mal, ele é feio, né? Ele é ruim, não é? Então, eu acho muito legal o exemplo, por exemplo, das meninas superpoderosas. Não sei se todo mundo já assistiu esse desenho. Eu peguei o finalzinho dessa época. É um clássico. A Lívia assiste, eu assisti muito. Se você observar aquele desenho, quem que é o bem? O bem são as meninas, né? Sim. E como elas são? Elas são espetaculares, elas são exemplo. Onde elas vão, elas são exemplo. Elas são bem cuidadas, elas são educadas, elas protegem as pessoas do mal. E quem que é o mal naquele desenho? Você já viu a retratação do mal? É o macaco louco, ele é louco. Ele baba, ele grita, a voz dele é horrível. Tem a tal da gangue gangrena, não sei se você lembra. Eu não lembro, pastor. Faz muito tempo. Cara, não, olha aquilo. Quando você olha pro mal naquele desenho, você fala, que coisa ridícula. O mal é horrível, eu não quero ser isso. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser o mal. Então, quando uma criança assiste a isso, ele olha pro mal e fala, credo, que Já feio. induz a um comportamento, Já né? induz a um comportamento. Como é que você pode falar que um desenho desse é ruim, por exemplo? Porque toda vez que o bem é feito, ele é gratificado. Fala, olha, ou seja, faça isso. Então o mal é tratado com uma certa rispidez. Toda vez que alguém comete o mal, aquilo é tratado como algo ruim, não é? Então, trazendo isso até para a própria escritura, tem muita falácia, né, sobre a Bíblia. A Bíblia mostra genocídios, a Bíblia mostra isso, a Bíblia mostra mulheres sendo estupradas e tal. É claro, mostra sim, mas em qual contexto? Quando a Bíblia mostra uma crueldade, ela está querendo ensinar o quê? Ela está aplaudindo esse ato? Ou ela está mostrando a maldade do coração do homem e a razão pela qual Deus executou um juízo, né? Dependendo do contexto ali. Então, a gente tem que fazer essa avaliação, né? A Bíblia tem muitos relatos históricos, né? De coisas que os homens fez, mas nunca passou pano para isso. Pelo contrário, está mencionando aquilo como uma forma de mostrar o coração humano e o que Deus está fazendo a respeito, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Assim, olhando agora com os nossos olhos cristãos, direcionando para a vida secular, é importante que a gente veja e observe que as coisas que as pessoas consomem e assistem são como canais. São como canais que vão cooperar com elas de alguma forma ou que vão diminuir coisas na própria vida delas. Sim. Vão estar reduzindo a sabedoria, reduzindo neurônios ou até mesmo o próprio desenvolvimento do indivíduo. Só que, biblicamente, isso já é contextualizado. Os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Exato. Então, a gente tem que cuidar muito bem aquilo que nós consumimos, aquilo que nós vimos, assim, desde a infância até o desenvolvimento do adulto. Eu não sei se o senhor tem visto, mas tem rodado pela internet, eu vi vários vídeos esse final de semana que se tratavam sobre as pessoas que estavam indo no lançamento de um específico filme em vários países, assim, e muitas pessoas estavam reagindo de maneira negativa a partir de assistir cenas daquele filme. É um filme de terror. Sim. E as pessoas estão tendo reações a partir daquilo ali. O que comprova que, sim, o mundo espiritual está muito ligado com o nosso mundo, né? Sim. Então, é muito importante a gente
abrir essa janela de que realmente não podemos espiritualizar tudo, mas que devemos olhar e sim filtrar com os olhos espirituais. É interessante, né? a gente estar atento a tudo que está acontecendo, né? Como o pastor disse, Sim. claro, saber dosar muito bem o que é, o que não é. Até porque hoje a gente vive num mundo que acontecem muitas coisas, de todos os lados nós somos atingidos, de todos os lados acontece muita coisa. É um bombardeio de informação instantâneo, rápido. Exatamente. E é até interessante, queria saber, o senhor chegou a ouvir falar desse filme? Eu dei uma olhada nos cortes que apareceu de manifestações. Eu não posso afirmar, né, que foram manifestações Sim. demoníacas, mas pessoas ficaram ali extremamente perturbadas com aquelas cenas. Então, assim, embora o filme em si não é algo ruim, de modo geral, existem coisas boas sendo produzidas por pessoas não cristãs também, é evidente, mas a gente tem que saber filtrar. E principalmente esses filmes que estão ligados mais a terror, tem muito ocultismo, tem muito pactos, não é? Porque essas coisas obscuras chamam a atenção. E é evidente que uma hora ou outra o diabo vai se aproveitar dessa situação para entrar na vida dessas pessoas que estão mais vulneráveis com relação a Ele isso. usufrui do contexto, né? Exato, ele toma conta do contexto. Então, o diabo não quer saber se aquilo foi oferecido para ele ou se não foi. Se ele tem uma oportunidade de usar aquilo pro seu benefício, ele vai usar. Então, eu acho que as pessoas realmente, né, como vocês dizem, precisam ter um olhar mais crítico para esse tipo de coisa. E é claro que é o cristão que vai ter esse olhar, né? O pessoal do mundo já não tá nem aí. E o diabo acaba usando isso como meio de escravizar ainda mais essas pessoas, né? Às vezes eles veem uma determinada cena, algo ali bem, bem diabólico mesmo, né? E eles começam a ter medo daquilo. O diabo usa aquilo para escravizar a pessoa pro resto da vida, não é? Com questão de acidentes, quantas coisas, já ouvi muito falar sobre isso. Pessoas oprimidas porque viu uma cena, aquilo marcou a vida, tinha visto algo semelhante e o diabo usa essas oportunidades, com certeza. Então, assim, é o que você puder evitar desse tipo de coisa, não é? Porque tem muito mais malefício do que benefício numa coisa dessa, né? E a gente tem tanto tempo, tem pouco tempo, né, para perder. E a gente vai gastar o nosso momento de entretenimento para ver uma coisa que não traz a menor edificação, não é? Que é uma coisa que vai te deixar aflito, não é? Que vai te deixar com medo, né? Depois que você assiste um negócio daquele, a pessoa bate uma porta, você já fica ali. Já fica assustado. Você não fica no corredor escuro. Você fica uma semana para se desligar daquilo, né? Você vai ligar o carro não liga, você fala, gente, deve ter alguém vindo atrás de mim. Não é possível. Então não tem, eu acho assim, não tem nada de interessante nisso, cara. Sem falar que, realmente, eu acredito que existe uma carga espiritual em volta dessas coisas, má, porque eles mexem muito num contexto de ocultismo, de magia negra, de sacrifícios, não é? Embora tudo isso esteja ali sendo feito de maneira artificial, não é? Não tem ninguém sendo morto ali de verdade, não tem ninguém oferecendo sacrifício pro diabo de verdade. Mas, até sinceramente... onde a gente sabe. Até onde a gente sabe. Até onde a gente sabe. Então eu penso assim, tem coisa que nem brincar você deve, né? E eu acho que esse tipo de coisa não né? O apóstolo Paulo fala, faça tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é desejado. Nisso pensais. Então, como que você vai ser uma pessoa com um pensamento agradável? Como que você vai ser uma pessoa que tem algo bom para tratar, para conversar, para falar? Se a sua mente está cheia dessas coisas, né? Então, você não vai ter o que oferecer diante desse contexto, né? Dessa leitura de realidade. Eu acredito, a gente vê tem muito conteúdo ruim sendo publicado e lançado, mas também tem muito conteúdo bom. Não sei vocês, mas eu cresci assistindo Nárnia. Exato. Né, do C.S. Lewis. Bom. Eu cresci assistindo, por exemplo, desenho. Tinha um desenho de Jesus que passava antes do IPBD. Né? Acordar, acho que todo mundo cresceu já ia irmão, né? já ia crente. Já. Então, assim, por mais que tenha conteúdos ruins no mercado, hoje a gente tem conteúdos bons. Inclusive, eu vi essa semana o Israel Subirá. Ele tá lançando um mangá cristão. Olha só. Legal. Né? Nós temos outro exemplo também, aquele livro O Peregrino. Cara, Peregrino, muito bom. Sensacional, que são conteúdos assim,
que principalmente para adolescentes, como o mangá, o livro O Peregrino, são coisas que chamam mais a atenção, mas que trazem o contexto cristão ali, trazem valores, trazem, né, algumas coisas positivas também, além do entretenimento. Exato. Tem conteúdo também para crianças, assim, desenhos infantis, não é só da nossa época, que era o Esmilinguido. Hoje já existe uma... Sr. Formigones. Hoje já existe uma coletânea, assim, de filmes, desenhinhos, que educam a criança segundo a Bíblia. Exato, As expandiu crianças, demais, né? Elas Cresceu estão demais. assistindo muito. Outro dia a gente estava na igreja e as crianças me apresentaram um desenho chamado Superbook. E eu comecei a assistir ele com elas sobre o que se tratava. E realmente era um robozinho que levava as crianças de uma situação, um problema, para dentro da Bíblia. E dentro da Bíblia eles vivenciavam aquela história bíblica. Olha só. Legal. Era muito bacana, muito bacana. É educativo, sabe? É uma coisa que envolve a criança, porque é como se a criança também estivesse naquela época, vivenciando aquela história e aprendendo com ela. É muito bom. Isso é muito bom. O Marcos Almeida tem uma canção que diz o seguinte: quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito do que tá bom. Então o cristão tem que pensar desse jeito, né? Quando eu não estou mudando o mundo, né, transformando as coisas pela renovação da minha mente, que agora é cristã, que agora enxerga o mundo com uma ótica cristã, e a partir disso eu tento mudar e transformar, não é? E redimir aquilo que existe no mundo, eu tô aproveitando o que tá bom. Então tem um mangá ali, tem um desenho, vou usar isso daqui, né? Vou trazer isso pro meu contexto. Então eu acho fundamental isso. E o cristão tem que ter essa mente, né? De quando ele não está ali redimindo aquilo que Deus criou, né? A gente vem de um contexto, né? A gente começou falando sobre mudança de mentalidade, né? Então eu cresci num contexto, nasci no berço evangélico, né? Meu pai já era cristão quando eu nasci, então já nasci num lar cristão. E a gente era acostumado a meio que tudo era pecado ali e tal, né? E aí a gente foi passando, esse filtro foi se perdendo, né? A gente foi abrindo um pouco e agora a gente tá pondo o pé no freio. Ele falou, gente, ó, não é tão assim. Vamos voltar. Vamos voltar um pouco, né? Então, assim, a gente que eu consegui passar por esse contexto, né? De tudo ser pecado e agora parece que nem tudo é, né? E a gente tem que, né, filtrar. E a gente passa pelo filtro também de que tem coisas que são pecado, são pecaminosas de acordo com a intenção que eu dou a elas, né? Então, aquilo não é pecado em si, né? Na sua essência, mas é um mau uso que eu faço disso, né? A gente está aqui usando microfone, luz, televisão, mesa, a gente pode usar tudo isso para coisas horríveis, para coisas que entristecem a Deus. Mas a gente pode usar isso também para a glória dele. Então, não existe nada pecaminoso nesse sentido. Então, o cristão tem que ter esse olhar, tem que ter esse filtro para ele saber usar a literatura, a arte, a cultura, tudo aquilo que está à sua disposição, que foi criado por Deus. Mas, por causa do pecado, todas essas coisas, né, aonde o ser humano coloca o dedo, né? O ser humano pecador coloca o seu dedo, ele vai profanar aquilo, né? Mas o cristão é aquele que vai redimindo todas as coisas que Deus criou e que na sua essência é boa, mas ficou ruim por causa do pecado, né? Tem um textinho lá no final de Apocalipse que diz que na Nova Jerusalém entrará a glória das nações. Esse texto é interessante porque a gente acha que o céu será... Não que ele não vai ser novo, né? Não vai ter coisas novas que a gente não sabe. Claro que vai. Mas no céu também vai entrar a glória das nações. Aquilo que os homens criaram para a glória de Deus e que a gente usufrui aqui vai estar lá também, né? Então eu acho legal demais esse texto. Que na Nova Jerusalém entrará a glória das nações. É claro que sem pecado, não é? Sem afronta a Deus, porque o que esse mundo tem de ruim é o pecado, né? Uma vez que ele é expurgado, tirado, tudo aquilo que Deus criou se torna normal, belo e possível de ser usado para a sua glória. Então, eu acho muito interessante, eu penso muito nisso.
o que a gente pode redimir, né, que está aí no mundo, e o que a gente pode fazer de novo para a glória de Deus, que as pessoas já descartaram como pecaminosas, como coisas do mundo, não é? A gente tinha tanta coisa, tanta área da ciência, né? Inclusive, até esses anos atrás, falar em psicologia, isso não é coisa de crente, isso daí tal, universidade. Hoje, a gente pode redimir essas coisas, né? Quantas pessoas estão aí fazendo psicologia para a glória de Deus? Você vê biologia, que é uma área tão concentrada no ateísmo, né? No evolucionismo. A gente tem órgãos aí inteiros trabalhando para a glória de Deus com relação a isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma instituição chamada ABC ao quadrado, né? Associação de Cristãos Brasileiros na Ciência. Muito interessante. Então, eles tratam vários temas que praticamente foram entregues ao evolucionismo. Uhum. Eles trazem uma visão ali do design inteligente, da Bíblia Sagrada. Então, os cristãos estão se metendo em tudo que foi criado por Deus. E isso é muito belo. O senhor acabou adiantando um assunto que eu ia entrar em pauta, mas a gente falou sobre toda a criação, né? A gente falou desde a criança, adolescência, juventude, que é a fase que a gente tá. Uhum. E assim, hoje a gente vê, eu acabei encontrando um movimento assim maravilhoso nas faculdades, né? Já conheci um movimento assim sensacional que faz ali o cuidado dos jovens, inclusive aqui em Maringá tem algumas universidades. Existe. Né? E eu queria saber assim, qual que é a visão do senhor em relação a isso, da importância de manter esse jovem, porque, por exemplo, a fase da faculdade é uma fase muito importante. É um confronto direto, Exatamente. Né? Tá ali realmente no campo de batalha, né, Bia? A Bia pode até falar melhor do que eu, que ela está nesse contexto, né, do meio da faculdade. Mas, assim, eu queria saber, entender um pouco da visão do senhor em relação a isso e o que mais que a gente pode fazer para acabar tendo um cuidado maior com esses jovens, né? Enfim. Sim. Eu acho que tudo começa na infância e na adolescência, né? Você tem que ter uma boa preparação. A base bem forte, né? Isso, a base bem forte. Falando de um contexto de um cristão que vai para um contexto de universidade. Certo. Eu tô falando nesse sentido, porque às vezes tem o jovem que se converte no ambiente de universidade, né? Aí ele vem todo secularizado, tudo que ele recebe, ele absorve. Então, já é diferente quando você tem uma raiz cristã, que você já tem alguns contextos ali. Eu vejo que é o seguinte, a maior dificuldade do jovem, quando ele chega na universidade, é que tudo aquilo que foi explicado por ele é igual eu falava no Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim, Zequinha, né? Uhum. Já viu isso? Não? Por que isso é desse jeito? Porque sim, porque Deus falou. Então, parece um negócio arbitrário, parece um negócio assim que não tem explicação, não tem fundamentação. É isso porque Deus quis e pronto, acabou. O que não é verdade. Assim, né? O que não é verdade. Então, quando a gente está falando da criação, quando a gente está falando do modelo de família que Deus estabeleceu, quando a gente está falando do que é certo e do que é errado, tudo isso tem um porquê. E eu acho que quando esse jovem que só ouviu porque sim, porque é pecado, porque você é crente, quando ele chega na universidade, ele vai deparar com um professor que tem resposta para tudo. E ele tem explicações magníficas para cada coisa que ele aprendeu na casa dele. Ele tem um professor para desvirtuar aquilo de uma maneira muito bem feita, muito bem embasada e muito bem estruturada. Porque ele faz isso há anos, né? Então ele tem resposta pronta para tudo. Então, o que eu acho mais difícil hoje é que a maioria dos jovens, eles não sabem o porquê das coisas. Então, quando ele chega na universidade, ele não sabe por que ele tem que casar com um cristão. Ele não sabe por que o criacionismo é uma resposta saudável à criação, àquilo que Deus fez. Ele acha que isso é só coisa da Bíblia e que isso só serve para quem é crente e está na igreja. E ele tem até vergonha de professar sua fé porque ele não sabe explicar e ele não entendeu ainda a razão de ser das coisas. Então, eu acho que falta essa base do jovem sair para a universidade entendendo a minha fé é plausível, a minha fé é verdadeira, não é porque eu não vejo que não existe, não é? O autor dos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas não que não existe. A gente não é doido.
certo? E tudo aquilo que a gente crê tem uma base, tem um fundamento. Embora nós creiamos pela fé, tudo que nós cremos tem uma explicação. Tem uma explicação. Não é assim, a gente acredita nisso porque é pela fé. E pronto, Deus fez, eu acredito e pronto. Não é bem assim, né? Esse é o máximo, é claro que eu creio porque Deus fez assim, mas tem uma explicação, tem uma lógica por trás, tem um desenho, tem um design inteligente, tem uma explicação, não é? Em última instância, a gente vai chegar lá em Deus como o criador de todas as coisas. Mas até a gente chegar em Deus, tem toda uma lógica por trás de como ele criou todas as coisas, de como ele desenvolveu, de como a ciência se aplica, não é? E a razão pela qual a ciência não tem resposta para todas as coisas, não é? Então, tudo isso precisa estar na mente do jovem que está entrando numa universidade, não é? Ele vai com a mentalidade aberta para aprender, certo? Mas ele não precisa absorver tudo como verdade, né? Porque ele já tem um fundamento, não é? Então você vê ali, talvez o maior exemplo disso seja Daniel, né, e os seus amigos quando eles vão à Babilônia, eles não se preocupam com a mudança de nomes, não é? Eles têm seus nomes mudados, eles estão aprendendo a cultura dos caldeus, eles não estão muito importados com isso, eles estão ali inseridos num contexto babilônico e a maioria das coisas que eles estão ali, eles estão absorvendo, eles estão aprendendo, mas aquilo não está mudando a vida deles, não está afetando a fé deles. Daniel continua orando 3 vezes ao dia, como sempre fez, né? Seus amigos continuam adorando a um único Deus, como sempre fez. Apesar da cultura que aprenderam, apesar da língua que foram ensinados, apesar do contexto histórico que eles estavam inseridos, de maneira alguma, aquilo mudou quem eles eram, né? Então, por quê? Porque a base veio forte, né? Eles aprenderam desde criança o que deveriam seguir, como seguir. E aí conseguiram chegar a isso. Então eu acho que o fundamental é isso. As pessoas, eles conseguirem entender que a Bíblia é a palavra de Deus porque é a verdade. E não porque isso foi imposto. E que o cristão é aquele que de fato tem a mente de Cristo, tem um conhecimento mais aguçado. Você percebe que quando você começa a estudar a partir de Deus, a clareza é muito maior, né? Os grandes cientistas, os grandes pessoas que descobriram grandes coisas na história da humanidade, criam em Deus, né? E entenderam que diante de toda essa grandeza que há no mundo, havia um Deus por trás de todas as coisas, né? Então, eu acho que o distanciamento do jovem que chega na universidade, crente e tal, se dá por isso. Ele vê a sua fé sendo diluída porque ele não tem uma base. E ele ouve bons argumentos e os bons argumentos convencem ele. Ele não crê de fato naquilo. É quando você fala uma coisa e eu te pergunto, você tem certeza? Aí você fala, ixi, e agora? Putz. Exatamente. Então você não tem, não é? Se eu falar, isso aí é um celular? Tem certeza? Eu falo, claro. Peraí, né? É um celular, não pode ser outra. Você vai falar sim, eu não sei. Então, eu acho que falta muito isso, não é? Aquilo que Pedro fala, né? Da gente saber dar a razão da nossa esperança, né? E a gente é chamado para isso, para dar a razão da nossa fé. Ô Bia, você já chegou a passar por alguma situação assim na faculdade? Com certeza. Na faculdade existe toda uma cultura, assim, as pessoas, os jovens, eles saem para se divertir, eles saem para beber, eles saem para conversar, ter bastante tempo ocioso, né? Mas quando você, num contexto cristão, você tem uma vida temente a Deus, em santidade, e você traz isso como uma verdade para você, como a sua identidade, você é questionado frequentemente. Mas por que você não bebe? Você acha que se você beber, você vai pro inferno? Mas por que você não sai com a gente? É a balada que vai te levar pro inferno? Não é isso, né? Uhum. É não temer a Deus que vai me levar para o inferno. E por temer a Deus, eu sei que existem lugares que não cabem para mim, existem lugares que não servem para mim.
Enfim, inúmeras vezes a gente tem que ficar reafirmando essas coisas porque as pessoas simplesmente esquecem, né? Se fazem de desentendida muitas vezes, Eu tá? acho. E é legal. Eu acho que o inimigo ele é astuto mesmo, Não, né? sabe o que eu acho mais da hora? É que você tá num ambiente chamado de universidade, assim. Normalmente é um ambiente que deveria ser plural, né? Que aceita toda Exatamente, forma de que as pessoas querem viver e tal. Não, você curte uma baladinha, beleza. Vai a sua vida. Você curte isso, tranquilo. Se você quiser um outro lugar, né? Vem falar comigo, né? E as pessoas não aceitam o seu modo de vida. Então, parece brincadeira, mas o cristianismo é a religião mais perseguida, cara, do mundo, né? Sempre foi e sempre vai ser. O cristianismo sempre vai ser a religião mais perseguida. Não só num contexto de perseguição, assim, violenta, mas perseguição também num sentido de ideias, né? Gente, obrigado pela aguinha. Chegou cedo, né? Pastor, Brincadeira. a gente Não chegou na começou hora. a falar novamente das crianças, dos adolescentes, dos jovens e na fase adulta. Pastor, quantos esses jovens estão formados? Hoje a gente, por muito tempo, quando eu era adolescente, eu entendia que eu só podia cumprir a vontade de Deus na minha vida dentro da igreja, sendo pastor, ou estando no ministério de louvor, ou enfim, cumprindo as funções ali ministeriais. Sim. Mas hoje a gente tem a clareza e entende que é necessário nós termos profissionais em todas as áreas do conhecimento, né? Que são, o pessoal fala das esferas da sociedade, né? Exato. Então, assim, qual que é a visão do senhor em relação a isso? Que foi, talvez, a transformação nesse ponto de vista aí, que traz essa visão diferente pra gente hoje? Eu acho que a gente herdou, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente herdou isso do catolicismo. A ideia de que o sacerdote e o pessoal que está ali na igreja é o que está fazendo a vontade de Deus. E o resto é o clero. E o resto é secular. Um dia, um sapateiro, essa frase é famosa, né? Um sapateiro chegou para Lutero e perguntou como é que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho. E aí Lutero respondeu, falou, olha, faça os melhores sapatos que você puder e venda a um preço justo. Ou seja, como que eu glorifico a Deus ali na questão do sapateiro? Ele ia fazer o melhor que ele podia fazer. Por quê? Porque Deus aprecia o belo e tudo que ele faz é bom. Então, quando eu faço algo belo, quando eu faço algo bonito, quando eu faço algo justo, eu estou glorificando a Deus, porque isso é Deus. Quando Deus criou o sol, ele disse que era muito bom. Porque ele era bonito, ornava, tava tudo certinho. Né? Então, venda a um preço justo, seja honesto no que você faz. E você está glorificando a Deus. Então, como eu faço isso nos demais contextos? Eu sei que são muitas áreas da sociedade e tem muita coisa que eu não consigo falar. Por exemplo, eu não sei dizer como é que eu posso glorificar a Deus sendo um dentista. Mas talvez eu possa falar de uma maneira mais ampla ali, né? Eu posso falar assim, olha, seu dente precisa de um canal aqui, vai ficar 5 mil, né? Não é bem isso. Então, mas tem muito mais coisas que você pode ver. Você pode fazer... o dentista é quase um artista, né? Tem todo um lance de modelagem ali certinho e tal também. Então, você pode fazer aquilo da melhor maneira que você pode. Então, o cristão precisa entender isso, que ele glorifica a Deus em tudo que ele faz. Então, nesse sentido, não tem trabalho secular, porque tudo que a gente faz glorifica a Deus nessa esfera, nesse sentido. Quando você vê uma arte, uma pintura, você olha para aquilo, você fala, meu Deus, quem que fez isso daqui? Tem um criador por trás dessas coisas. Não é natural, né? Não é uma coisa... Que coisa linda, que desenho, que capacidade. Aí você vai indo, daqui a pouco você fala assim, cara, só Deus para dar um negócio desse pra uma pessoa, não é? Não, sério, não é a conclusão que você chega? Sim, para tudo. É algo que não parece real, né? Sobrenatural, de tão belo, de tão perfeito. Você olha um relógio, aqueles mecanismos todos, aqueles parafusinhos. Você fala, meu, como uma pessoa conseguiu juntar tudo isso e fazer o tic-tac ali certinho? E bater certinho. Que capacidade incrível que Deus deu pro ser humano. No final das contas, você está glorificando a Deus. Então, você percebe que nesse sentido... Não tem nada secular, não tem trabalho secular. Tudo que eu faço para a glória de Deus.
Quando eu sou um advogado, eu defendo as pessoas. Isso mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou em busca da justiça. Não é? Quem que é chamado de justo juiz? Quem, né? É o próprio Deus. Então, quando eu promovo a justiça, eu estou promovendo a glória de Deus dentro do âmbito que eu estou. Eu estou glorificando a Deus. Deus está sendo exaltado porque as pessoas estão sendo justiçadas pelaquilo que eu fiz. Não é? Eu consegui defender uma pessoa de uma injustiça. É o que Deus faz com a gente, né? Sim. E é o que, em última instância, os ímpios irão receber. A justiça de Deus por tudo aquilo que fizeram de errado. Então, a gente precisa encontrar dentro do nosso trabalho, daquilo que a gente exerce, o que glorifica a Deus, né? E aí a gente vai conseguir exercer isso de maneira melhor e com certeza mais edificante. Então, quando eu tenho noção de que tudo que eu faço, eu estou fazendo diante de Deus, né? E para Deus, o nosso trabalho muda de perspectiva. Né? É excelência, né? Exato. Todo mundo é colocado, todas as pessoas são colocadas em um contexto com um objetivo, com alguma motivação. O Senhor chama cada um para uma área, como o Senhor bem disse. A odontologia é exatamente isso, é o cuidado com o próximo, é o amor, é o cuidado em pedir para o Senhor, Deus, me dê discernimento para saber que tratamento é bom para essa pessoa, como eu posso cuidar dela. E assim, muitas vezes você já está cuidando desse indivíduo não só olhando a boca dele, mas sim ouvindo a história que ele tem para te contar, o trauma, a história da família, o que ele pretende fazer, o porquê que ele está ali na sua cadeira. É exatamente isso. Todos os profissionais, eles têm um chamado, precisam primeiro entenderem qual o seu chamado e o porquê eles estão ali, para a honra e glória do Senhor. Tudo será feito para a honra e glória do Senhor, mas o porquê que eu fui colocado aqui, Senhor? Por que que o Senhor quer me usar nisso aqui? Trazendo agora para o nosso tema do nosso podcast de hoje, a cultura e a sociedade, eles têm uma influência significativa em quem nós somos, né? Na nossa imagem, em quem nós estamos nos tornando, enfim. E cabe a nós, pessoas cristãs, ter uma identidade sólida, com bases sólidas, com fundamentos sólidos, não é mesmo? Que aonde quer que nós sejamos colocados, que nós, mesmo sendo... as pessoas batam de frente com a gente, mesmo que nós sejamos confrontados, que a gente tenha essa imagem sólida, firmada na rocha, que é Jesus Cristo. A respeito do nosso tema cultura e sociedade, José, o que você achou de mais importante hoje que foi debatido entre nós? E, claro, alguma pauta, alguma abordagem que o pastor trouxe para nós que tenha sido fundamental para você? Olha, eu acredito muito na questão da formação do ser humano por completo, né? A atenção que a gente precisa ter em todas as fases do desenvolvimento, para mim é essencial. Eu trabalhei num colégio e eu vi isso, que, por exemplo, tem pais que terceirizam a responsabilidade da educação para o colégio, entendeu? Então, a gente como igreja, prestar atenção nisso e alertar também os pais, a família, enfim, a escola em relação a isso, esse trabalho sendo feito em conjunto, talvez seja o que faça mais sentido para mim hoje em relação a esse tema, né? Que me trouxe uma clareza maior em relação a isso. Com certeza. A gente entender e poder cumprir, né? Com esse nosso papel. Uma coisa, Bia, que eu achei legal que você comentou sobre a questão da odontologia, né? Esses dias na igreja, o pastor Júnior pode até confirmar pra gente, a gente teve uma ação de evangelismo, né? Que contou com vários profissionais de todas as áreas possíveis, né? Prestando ali primeiro atendimento, a Bia fazendo a anamnese ali enfim, fazendo exatamente a anamnese odontológica. Nós temos o trabalho que é feito com a Sara também, que é uma psicóloga da nossa igreja, fazendo atendimento ali com os adolescentes, com os demais membros da igreja. Então, assim, a igreja realmente, ela tá de portas abertas para abraçar todo mundo, né? Que se deixa ser ajudado, né? Que tem o coração aberto para ser ajudado. E assim, é um exemplo muito interessante, porque hoje em dia a igreja ela sofre um certo preconceito de profissionais, dos próprios profissionais, né, de fora em relação aos profissionais de dentro da igreja, de tratar isso de forma unilateral. Vou num psicólogo, ele vai ter uma visão, né, num psicólogo da igreja, ele vai ter uma visão lá que vai querer que eu aceite que vá pra igreja. Tudo pra me igreja. converta. Quer me converter e tal, não sei. Cara, não é assim, né?
Então, eu acredito que as profissões realmente são usadas para a honra e glória de Deus, né? Que Deus criou, Deus deu capacidade para cada um de nós nos formarmos e termos a capacidade de ajudar mais pessoas. Com certeza. Né? Então, assim, a igreja não é só as 4 paredes de dentro. Exato. Né? A igreja é o ir para fora também. E agora para nós, pastor, que mensagem o senhor gostaria de deixar a respeito do nosso tema, cultura e sociedade, para o público que está nos ouvindo e nos assistindo, que o senhor acha que venha para nossa reflexão, já para nós concluirmos esse episódio de hoje? Fala o que Deus disse para você. Tá. Compartilha com a gente. Vamos lá. Não, gente, é um assunto extremamente amplo, né? E até agradável de conversar. Eu acho que o que a gente tem que fazer é colocar isso como objetivo da nossa vida, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Entender o que isso significa, que não importa em qual contexto a gente está inserido, a gente tem uma responsabilidade de levar Deus para onde a gente está. E isso não significa necessariamente abrir uma Bíblia, pregar, fazer uma oração. Isso também é necessário, mas a gente precisa fazer isso no dia a dia, não é? Eu já trabalhei num lugar onde as pessoas, o chefe era cristão, né? E aí eles começavam com uma oração. Uhum. Mas depois, era a única coisa cristã que eles faziam, era uma oração, né? Porque depois, cada um era uma loucura ali naquele ambiente. Então, não é assim, não é? A gente faz a nossa oração, a gente leva uma palavra, a gente evangeliza ali quem precisa, mas a gente vive a vida cristã de maneira natural, não é? Porque a gente não ativa um sininho de crente, assim, né? Um botão. Nós vivemos o cristianismo dia a dia, é um estilo de vida, né? Nós aceitamos a Cristo, a gente passa a viver dessa forma, né? Já não vivo eu, né? Agora é Cristo quem vive, então eu passo a viver dessa forma. Então, a gente tem que ter essa ideia de que tudo que nós estamos fazendo diante de Deus, e tudo isso pode ser feito também para a glória de Deus. Se está criando filhos, se está indo para a universidade, se está cuidando de casa, se está indo para o trabalho, seja lá o que vocês estão fazendo, nós precisamos fazer isso pensando na glória de Deus e em como Deus pode ser visto por meio do meu trabalho, né? Tanto de maneira intencional, como as pessoas chegando e falando, olha, não sei, mas eu me senti muito bem vendo o que você faz, o seu trabalho, você demonstra ser alguém diferente. Às vezes a pessoa não sabe nem o motivo, né? Mas o cristianismo tem essa marca, né? De, olha, eu não sei o que é, mas é diferente dos demais. Eu vi uma frase uma vez que dizia que talvez você seja a única Bíblia que as pessoas podem ler. Nossa. Né? E isso carrega o nosso dia a dia. Bom. Começa com a nossa vida, né? Exatamente. As pessoas leem a nossa vida. Tem até Glória a Deus. um ditado chinês, japonês, não sei, que o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Exatamente. Né? Então, aquilo que você está fazendo está falando tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, né? Então, as nossas ações falam muito mais. Com E certeza. a gente é chamado para isso. E tem lugar que a gente não consegue falar, né? Mas a gente consegue viver. Exatamente. Então, quando a gente pode falar, é maravilhoso. Né? Quando a gente não consegue falar, a gente vive, né? Porque as pessoas também fazem essa leitura de contexto. E se tem uma coisa que as pessoas observam é o crente, em qualquer lugar. Exatamente. Notável, Então né? é extremamente notável, justamente pela diferença, não é? Você está num contexto de universidade ali, o que não é tão universidade assim, né? Não tem tanta pluralidade assim, é mais ou menos todo mundo igual, pensando as mesmas coisas. Aí quando surge alguém que fala, não, eu não penso tão dessa maneira, né? Eu vejo de uma outra forma. E as pessoas dão até um passo para trás, né? Exato. Então a gente acaba sendo realmente destacado. Mas Jesus disse que ia ser assim, né? A palavra de Jesus contando uma parábola, ele diz: é impossível você esconder uma cidade, a luz de uma cidade, no alto de um monte. É impossível. Na verdade, você não esconde as luzes de uma cidade em lugar nenhum, não é? Você está viajando e a cidade pode estar lá num buraco, lá embaixo. Vai enxergar. Você fala, tem uma luzinha ali, eu tô vendo. Imagina no alto. Então, não se esconde, né? O cristão não se esconde. A palavra de Deus não tem como.
ela vai surgir uma hora e ela vai fazer diferença. Porque é a palavra de Deus e ela é poderosa por si mesma, né? O simples fato de você mencioná-la já traz uma diferença, né? Esse é o poder da palavra de Deus. Ela não está alheia a quem fala. O poder não está com quem fala. O poder está nela, independente de quem fala, né? Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um jovem, pode ser num contexto universitário. Aonde tem palavra de Deus, tem poder de Deus. Amém. E é nesse clima reflexivo que Não, peraí. Agora você perguntou pra mim, perguntou pro pastor. Quero saber de você. O que você entendeu hoje? Qual foi o maior insight que você teve do nosso podcast aqui hoje? Bom, eu acho que a importância da solidez da nossa imagem na condição de cristãos que estão inseridos numa cultura, que estão inseridos num meio onde são confrontados e que precisam, sim, o tempo todo, estarem com a sua mente, com o seu coração centrados na palavra de Deus. A certeza no firmamento, na palavra do Senhor, que nos guia dia após dia. Eu acho que esse é o ponto principal, a chave do nosso podcast hoje, que é realmente tratar sobre isso, é tratar sobre quem é o cristão. Por mais que você esteja no seu trabalho, como você é cristão lá. Exato. Se você está na escola, como você é cristão lá. Na minha casa, como eu sou cristã na minha casa. É exatamente isso, é exatamente essa visão. Como eu tenho evangelizado as pessoas mundo afora. Eu acho que para mim isso foi o mais importante e a chavezinha de toda essa 1 hora de conversa. Show de bola. Bom, É isso. infelizmente encerramos o primeiro episódio. Tudo que é bom dura pouco, pastor? Tudo que é bom dura pouco? Não, isso aqui é só um corte, gente. É só começo, é só começo. A graça de Deus é infinita. Bom, sejam luz do mundo e sal na terra. Pastor Wallace, muito obrigado por ter marcado este primeiro episódio conosco. Com certeza você virá outras vezes aí, com temas talvez um pouco mais complexos, Eita. né? A gente vai sempre aumentando, né? Tá O certo. nível. Bia, muito bom ter sua parceria aqui nesse primeiro episódio. Muito bom estar do seu lado, José. Talvez nos próximos episódios aí terão outras pessoas aqui para apresentar também. A equipe né? é vasta, para a honra e glória do Exatamente. Senhor. Bom demais. Exatamente. Somos gratos ao Senhor por ter aceitado prontamente o nosso convite. É muito bem-vindo quantas vezes quiser voltar, retornar. Vamos Estaremos sim. aqui de portas abertas para o Senhor. E para você, fica ligadinho aqui no nosso canal do YouTube, na nossa plataforma no Instagram, no TikTok também. Olha só, estamos Eita. em todas as Spotify, áreas, Spotify. no Spotify. Spotify. Sempre que quiser nos escutar ou nos assistir novamente, será muito, muito bem-vindo. E contamos sempre com o seu compartilhamento e com a disseminação para que esse podcast realmente aconteça. Não é mesmo? Exatamente. Compartilhem, comentem, deixem sua opinião. Eu Fundamental. posso deixar mais um agradecimento aqui? Com certeza. Pessoal, hoje nós temos a nossa equipe aqui também, o Pastor Júnior, que tá por trás das câmeras, o Luiz, a Manu, cara, o Anderson, cara, bastante gente aqui. Muita são gente ao envolvida, total gente. 16 pessoas para fazerem isso aqui acontecer. Hoje. demais. Hoje. Porque esse hoje, número vai vocês hoje. aumentar em nome de Jesus. Em nome de Vai. Jesus. Então, um abraço para todos vocês. Deus é com vocês, tá bom? Nós amamos vocês de coração. Até a próxima, pessoal. Fiquem Até com mais. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.